Olá pessoal, tudo bem? Matheus Barbosa da Plugin aqui para mais um Plugin Podcast. Hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, também da área de telecom, a gente nessa sequência de podcasts aqui de telecom aqui em São Paulo. E hoje eu estou recebendo aqui o Álvaro da Nuve Brasil. Álvaro, seja muito bem-vindo aqui, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, podendo bater esse papo com vocês aí e agradeço a oportunidade mais uma vez. Que bacana, maravilhoso. E para a gente poder começar, eu quero conhecer um pouquinho mais de você, Álvaro. Eu acredito que quem está assistindo ali também vai querer conhecer um pouquinho. Como eu falei, você teve algumas experiências ali que não necessariamente tem muito a ver com o que você faz hoje, mas eu queria entender como é que foi sua entrada no mercado no mercado, né, de trabalho e como que foi se tornar hoje diretor da Nuve Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos sim, vamos lá, tem Maravilha. bastante história para contar. Bastante. Legal, assim que é bom. Vamos, a minha história profissional, eu iniciei na parte de sonorização, né? Foi o primeiro, vamos falar assim, meu primeiro trabalho mesmo profissional foi colocando som para festas, shows, trabalhando ali um pouquinho como DJ, né? Naquela época Que isso, da ainda. bagunça. Aquela época ainda era a época do CD ainda, né? Agitava tudo. Exatamente. Que E a gente legal. não tinha ainda a facilidade da internet, então eu lembro muito que a gente às vezes ia para uma festa de aniversário, a gente ia passando nas bancas para comprar os CDs de última hora, de últimos lançamentos, as músicas que estavam no top Em 10, alta né, ali, em alta, legal. e comprava o CD na banca, e falou, ó, vamos tocar essas músicas lá, então não era aquela DJ de mixagem, mas era para botar as músicas para animar a festa, essas coisas, né? Então, trabalhei bastante nessa área, foi muito legal, porque é um mundo diferente, que nem todo mundo conhece, né? Que é praticamente o bastidor, né? Da festa, do show, né? Então, você fica ali no bastidor e é o que faz acontecer, mexer com tecnologia de som, né, iluminação, músicas, né? Então você acaba conhecendo muita questão de música, conhecer músicos, era muito legal que você conhecia bandas, guitarrista, baterista, vocalista, então você estava sempre pertinho ali, às vezes, de um artista famoso, alguma coisa, então isso era Que muito, bacana. muito legal, né? Então eu comecei nesse ramo, né, e logo fui migrando para a parte de montagem e manutenção de computadores, né? Na época estava em alta isso, né? E você está falando de que ano ali, mais ou menos? Nossa, eu tô falando isso dos anos 2000, mais ou Nossa, menos, tá? bem na virada do milênio ali. Bem na virada do milênio, né? Então, peguei essa fase aí que era o tal bug do milênio, O né? bug do O milênio. bug do milênio, né? A gente comecei a mexer com a manutenção de computadores e isso preocupou bastante para quem era leigo, né? Vai virar o ano, em 1999 para 2000, os computadores vão, né, parar de funcionar, vai dar alguma coisa, e era tudo coisa assim, não era... Hoje a gente pode falar, era uma fake news, É né? Não verdade. existia esse termo na época. E como ganhou força na época, né, isso? Bastante. Acho que foi mundialmente conhecido, assim, isso daí. Bastante. Que legal. Eu lembro que eu tive que atualizar muita BIOS de computador por causa disso, né? Porque os computadores daquela época não eram 4 dígitos, né, o ano, né? Era só 2 dígitos. Por isso que o pessoal falava do bug, né? É 99 e ia dar 00. Então ia zerar e ia voltar no início, né? Então a gente tinha que atualizar a BIOS do computador para que ele aceitasse 4 dígitos do 1999 e para o ano 2000, né? Que bacana. Nessa parte fui para montagem e manutenção de computadores, né? Eu aprendi, peguei lá desde a época do 486, né? MS-DOS, Caramba, o início Windows mesmo. 3.11. Eu peguei toda essa fase. Tenho essa carinha de velho aqui, mas ainda sou novo, tá? Com certeza. Mas peguei essa parte, foi muito legal porque aprendi realmente, assim, vamos falar assim, o chão de fábrica de como que era realmente a manutenção de computador, Legal. acompanhar a evolução dos sistemas operacionais, das placas. Hoje, nossos computadores evoluíram numa velocidade gigantesca, né? E eu fui muito em casa de cliente, eu ia muito em cliente. Era novo, não tinha carteira, tinha que pegar ônibus, ir na casa de cliente, andar com CPU para cima e para baixo, formatar um computador. E era mais pesado antes, Era né? pesado. E era um dia para formatar um computador. Um dia? Demorava um dia. Nossa. Entendeu? Hoje você faz com questão de minutos,
Naquela época, formatar um computador levava um dia inteiro. Você tinha que formatar, fazer backup, instalar todos os softwares, vários e vários disquetes, né? Eu estava até comentando com um dos meus sócios essa semana que eu tinha um jogo que se chamava Carmen Sandiego. Eram 34 disquetes para poder instalar esse jogo no computador. 34? 34 disquetes. Porque não cabia o jogo todo aí. Não cabia o jogo todo em um único disquete. Aí você tinha que ficar lá colocando vários disquetes para copiar o jogo para dentro do computador. Meu Deus, que trabalheira, né? Exatamente. E a gente tinha paciência de fazer isso, né? Hoje em dia é inimaginável. Você demorar para baixar um jogo, por exemplo. A gente baixa jogo no celular aqui, é um minutinho, pronto, já tá jogando. Exatamente, né? Mas é evolução mesmo, né? Porque tudo evolui, né? Assim, principalmente a tecnologia, e assim, o ser humano vai acompanhando essa evolução. Então, como as coisas foram ficando mais rápidas, a gente também vai ficando mais acelerado. É verdade. Se a gente voltar no tempo e for fazer isso, acho que a gente não teria a mesma paciência que há 10 anos atrás de ficar aguardando copiar uns arquivos, igual hoje é questão de 1 minuto, você baixa um jogo aqui tá jogando e tudo já certinho. tá jogando tudo certinho, sem problema algum, né? Que legal. Hoje, a dúvida aqui de curioso, né? Hoje você ainda mexe com uma coisinha de som ali? Mesmo Hoje de maneira recreativa? Hoje não mais, eu tenho muita curiosidade ainda, né? Porque da mesma forma que internet, essas coisas, o som também né? evoluiu muito, né? Hoje é tudo digital, antigamente era tudo manual mesmo, né? Hoje as mesas são tudo digitais, você vê igual esse podcast, tudo é gravado em computador, você regula o som, tudo digitalmente, opera até remotamente, né? Hoje você pega mesas de som que você controla no tablet, né? Antigamente não, eram os botãozões mesmo, né? Manual, você tinha que fazer, né? Mas hoje eu não mexo mais nada com isso, mas eu tenho bastante curiosidade, né? E quando vejo, fico ali, né? De olho, nossa, olha como mudou, né? Essas coisas, mas não tenho nem mais como hobby, nem mexer como isso. Essa parte de música eu acho muito complicada de mexer. Eu sou músico, eu sou guitarrista, gosto pra caramba. E eu comecei a tocar na igreja. Aí eu lembro quando chegou essa onda aí da mesa que dava pra controlar pelo tablet, né? Eu falei, cara, que tecnologia muito louca e tal. Aí os decibéis, aquela coisa toda, né? Muito legal. E aí, essa parte de DJ é porque eu sou mais quietinho, não sou muito da bagunça, não. Mas eu acho que é algo que eu me interessaria. Porque eu acho legal você juntar ali, botar as músicas ali, faz o som, deixa o grave, né, torando ali também, eu acho bem legal isso daí. Hoje é bacana, porque você usa softwares, né, playlist, né, antigamente você tinha que realmente trocar o CD, né, bota o CD, troca CD, bota para poder trocar de uma música para outra. Hoje você monta uma playlist e aí toca, e você pode pegar em tempo real. Eu cheguei a fazer isso na época, eu lembro, consegui comprar um notebook, botar uma internet via celular, e o cara quer uma música, e botava para baixar lá, levava meia hora para baixar uma música, para tocar aquela música que a pessoa queria, né? Então eu sempre busquei essa inovação, né? Desde aquela época, legal, né? E busquei essa questão de levar um notebook, o pessoal falou, que isso, tem um notebook aqui? Não, é porque o cara pediu uma música ali. Uma coisa de outro mundo. Né? Eu tô conseguindo baixar aqui, né? Num torrent, né? Na época não tinha saia, era no torrent, vou baixar essa música aqui no torrent, baixei, tal, e colocava aquela música, o pessoal achava aquilo, né, uma novidade. Hoje a gente no nosso celular com uma facilidade tão grande, não precisa nem baixar mais. Não precisa nem baixar mais, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que eu desenvolvi na época, assim, pensando nessa evolução de tecnologia, que demorava, né? As coisas surgiam fora do país, né? Microfone da Shure, modelo tal, sei o que, isso só ia chegar pra gente bom tempo depois, né? Chegar um equalizador, essas coisas, demorava a chegar pra gente. E aí veio aquela onda do retorno de ouvido, né? Você botava o retorno, que antigamente eram as caixas de som no palco, né? E aí, que os músicos botavam pra torar ali, ninguém se ouvia. Exatamente, a guitarra tinha sua Fender lá, direitinho. Nossa, aí é um sonho, o Marshallzão. A Marshall lá, e botava o microfone na frente e botava pra torar mesmo, né? E aí começou a entrar a onda do fone, né? Do ponto de ouvido. Só que aquilo não chegava pra gente, não era acessível, era caro e demorava. E o sistema no todo é bem caro. É bem caro como um todo, né? Hoje, graças a Deus, é bem acessível, né? A tecnologia vai barateando. E eu ficava olhando aquilo ali quando eu ia
alguns shows, né? Falei, não, eu tenho que colocar isso é muito legal, isso vai resolver um monte de problema. E eu consegui fazer aquilo usando a radiotransmissor FM. Radiotransmissor? Radiotransmissor FM. Eu comprei... Já era gênio, já. Não, eu comprei numa feira. Obrigado. Eu comprei numa feira vários radinhos FMs pequenininhos, né? Um para cada músico, né? O fone de ouvido normal. Comprei um transmissor FM, peguei na saída da mesa, transmitia numa frequência de uma rádio FM ali livre, e o pessoal sintonizava o radinho naquela frequência, né? E ficava ouvindo o retorno dele ali. Foi uma gambiarra que deu certo. Foi uma gambiarra que deu certo, né? Não mais gambiarra, recurso técnico, né? Véio. Foi um recurso técnico que deu certo. Né? Foi muito legal, assim. O bom dessa área, assim, né? Som, tecnologia, é realmente acompanhar a evolução, né? É porque hoje as coisas vão chegando para a gente numa velocidade tão grande que a gente não vê qual é o processo, né? Disso acontecendo, né? Poxa, antigamente era assim e chegou dessa forma. Mas de um ponto ao outro teve todo um processo, né? Vários testes, várias coisas foram lançadas que não deram certo, que não funcionaram, não eram bons, até chegar o produto com excelência, né? Que legal. E aí, beleza. Aí você teve essa fase da montagem dos micros, da formatação. Quanto tempo que você ficou fazendo isso? Nossa, eu fiquei nisso, acho que uns 5 anos, trabalhando com montagem e manutenção, né? E tive a oportunidade de ser contratado para trabalhar numa empresa, né? Foi na Nacional Autopeças, né? Que eu fui trabalhar. Entrei como estagiário, tá? E primeiro nívelzinho ali. Primeiro nível, entrei como estagiário nessa empresa, né? Inclusive, mando um abraço até pro Charles da Nacional, que hoje ele é até meu cliente, né? Legal. Foi meu patrão e hoje ele é meu cliente. Que legal. Né? É um excelente cliente, graças a Deus. E entrei ali como estagiário, fazendo rede de computador, passando cabo de rede, montando computador. Peguei aquela fase de transição dos computadores saindo de 486 e indo para era Pentium, né? Pentium. Né? E entrando já com Windows, né? Então, ou seja, foi muito trabalho porque estava nessa fase de transição, né? As empresas trocando, saindo da era MS-DOS e já indo para o Windows 95, né? Windows 98. E aí comecei a trabalhar já com a parte de cabeamento estruturado. E passa cabo ali, porque antigamente as empresas usavam aquela rede coaxial, não era cabo de rede, né? Na Nacional ainda existia uma rede serial, não era nem coaxial, tinha uns terminais serial, tinha uns cabos. Isso aí é pré-histórico. É pré-histórico. Isso eu vi na aula de história. É verdade. Usavam uns painéis da Cyclades ainda, na época, conectando os terminais, né? A gente chamava de terminal burro, né? Esse termo, né? É verdade. Terminal burro. Aqueles das letrinhas verdes ainda, né? Que na realidade, ele é um terminal, eles falavam terminal burro porque ele não tinha processamento nele, era só um monitor mesmo, que conectava no mainframe, né? E pegava o sistema por ali. Então, teve todo esse processo de migração, né? Sai de estagiário, vai contratado, começa a evoluir os computadores, sai de Pentium 1, Pentium 2, 3, Pentium 4, instalando o computador, evolução dos softwares, né? Comentei esses dias com um colega que a gente usou muitas ferramentas da Symantec na época, foi assim... Esse eu não conheço. Aí tinha o Norton Antivírus, você vai lembrar, Norton Antivírus, o Ghost, né? Eram ferramentas que, assim, facilitavam a vida de quem mexia com essa área de manutenção, né? Você copiar um HD para o outro, fazer uma cópia idêntica, você fazia com essas ferramentas, facilitava a vida de quem dava manutenção, né? Então, você andava com uns CDs, uns kits, assim, igual você anda com a maleta de ferramenta, andava com a bolsa de CD, que como se fosse a nossa maleta de ferramenta. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui, pegava o CD, colocava, rodava o software. Que loucura. Rodar antivírus, essas coisas. Então, foi assim... um período de intensa evolução de softwares, hardwares, onde a gente conseguiu chegar até hoje e a gente vai tendo essa evolução só realmente no aumento do nível de processamento, né? Dos equipamentos, né? Sim, sim. E aí você entrou como estagiário, como é que foi o processo de evolução lá dentro? Eu saí de estagiário, fui contratado como funcionário, né? Isso demorou?
Acabou um ano, né? Estágio foi um ano, completei um ano com sucesso. Legal. Né? Em vez de ser demitido porque completou o período de estágio, fui efetivado, né? Graças a Deus, né? Aquele alívio, né? Para quem é estagiário, né? Ainda existe até hoje essa função de estagiário, Tem né? o estagiário, menor aprendiz. Menor aprendiz no nosso mercado. E eu acho que é muito satisfatório quando você consegue passar por esse período e ser efetivado, né? Agora eu tô contratado. Prova que você agregou valor pro negócio, né? Exatamente. Aprendi na Nacional Peças a programar com Oracle, né? Fiz cursos, né? Aprendi a parte de programação em Dataflex, né? Softwares assim que hoje quase não se vê mais falar. E peguei o período de transição de Unix, onde eu conheci Unix. Hoje quase ninguém ouve falar em Unix. Para ir migrando para Linux, né? Saindo de rede Novell para rede TCP, entrando no Windows NT, para depois o Windows Server. Então, assim, foi um período curto com muitas evoluções no nosso mercado de tecnologia. E dessa forma eu consegui aprender, né? Conhecer. Eu, muito curioso, né? Eu tenho vamos falar assim, esse QIzinho a mais em cima da curiosidade de querer conhecer os processos, né? Como é que funciona a parte do financeiro da empresa? Como é que funciona a parte técnica? Por que a venda faz isso? O pessoal de vendas aqui está tendo dificuldade disso. Vamos implantar um software novo para facilitar. O financeiro aqui está tendo retrabalho nisso, porque, olha, pode mudar o sistema, vamos pedir o programador para mudar isso no sistema. Então, eu passava a conhecer todo o processo da empresa. Você se tornou bem generalista, então você conhecia tudo de todas as áreas ali, né? Isso tem um pouco do meu perfil mesmo, né? Eu começava realmente a conhecer um pouco de todas as áreas, porque eu sempre gosto de procurar solução. Legal. Né? Isso já enquanto você foi efetivado, você já teve essa questão dentro da empresa? Dentro da empresa. Em todas as empresas que eu fiz esse processo de transição, eu tive isso. Eu saindo da Nacional, eu fui para uma empresa de comércio exterior, que é a MGO, né? E ela é uma empresa de comércio exterior, de importação e exportação de vários produtos. E tinha, né, no portfólio deles importação de HDs. Primeira vez, olha, da onde vem os HDs? Descobri, né? Chegava lá, aqueles pallets lá, abarrotados de HDs que eram importados de Taiwan, né, de Singapura e por aí vinha. Já era uma potência, né? Nossa, já era uma potência. Vi como é que era importado produtos eletrônicos, importava placas de computador. Então comecei a conhecer de onde apareciam, né, os computadores, né? É uma empresa que importa, né? E eles importavam tudo separado. Pegava, por exemplo, um CD-ROM, que não existe mais isso. CD-ROM, acho que poucos de vocês vão saber o que é um CD-ROM, né? O drive para botar o CD, né? A gente nem CD mais vê hoje no mercado. Importava aquilo tudo desmontado, né? Pecinha por pecinha. A pessoa pedia para mim, eu preciso que você desmontem tudo e classifique. Isso aqui é uma correiazinha, é uma engrenagem e tal, porque para baratear o custo tributário do equipamento. Então, eles faziam esse estudo se era mais barato em tributação importar todas as peças separadas e depois montar no Brasil, ou se traria tudo montado, né? Então, conheci toda essa parte. E por isso que eu te falei, é um pouco do meu perfil. Conheci todo o processo da empresa de importação, porque eu queria entender qual eram as dores do setor lá de comércio exterior, as dores do pessoal do financeiro, do comercial, o que a tecnologia poderia agregar e facilitar a vida das pessoas que estavam ali trabalhando, porque a gente tinha tantos recursos à disposição, mas às vezes não sabia aplicar, né? Verdade. Então, ou seja, e ainda mais que era uma empresa altamente tecnológica, uma empresa de importação, importava a tecnologia, né? Então, além disso, tinha essa facilidade, né? Estou importando a própria tecnologia. Então, passado-se da MGO, eu fui para uma empresa que se chama Amigo Telecom, que aí foi quando eu entrei no mundo de telecomunicações, né? Que bacana.
Nessa empresa anterior, você chegou a exercer algum cargo de liderança? Você foi percebendo que tinha vontade de liderar ali e tal? Como é que foi esse processo de você se descobrir como líder? Na MGO eu entrei como técnico e com 15 dias o cara falou, agora você é o gerente do CPD. Eita! Me transformou em gerente. Que promoção, hein? Promoção. Agora você é o gerente do CPD da empresa, né? Poucas empresas ainda usam esse termo, né? De CPD, né? Antigamente as empresas tinham, né, o Centro de Processamento de Dados, né? O CPD era onde ficavam os servidores, né? Então, você agora é o gerente do CPD. Eu tinha que cuidar de toda a infraestrutura da empresa, toda a parte de tecnologia. Passei a ter contato com pessoas de São Paulo, que essa empresa tinha filial em São Paulo, então eu tinha que também dar suporte e atendimento à filial. Isso você estava onde nessa época? Na MGO. Não, mas de estado? Qual era a ocasião? Estava no Espírito Santo, Espírito né? Santo também. E todas isso foi toda essa trajetória foi no Espírito Santo. Legal. Né? Quando eu fui para Amigo Telecom, eu conheci o mundo de telecomunicação. E aí na Amigo Telecom eu conheci a parte de telefonia fixa. Foi o ponto-chave, era o produto-chave da empresa trabalhar com telefonia fixa, né? Hoje no nosso ramo a gente fala que é o STFC, né? Sistema de Telefonia de Fixo Comutado. E lá eu aprendi a programar em Asterisk, é um software de SIP, né? Que já é o VoIP, né? Que a gente conhece como VoIP hoje. Naquela época eles já trabalhavam com um software gratuito, né? Que é o Asterisk, e ali a gente tinha que programar centrais de como é que manda voz para lá, para cá, conheci centrais telefônicas convencionais, né? E logo depois de um ano trabalhando ali, fui promovido a coordenador da equipe, e aí saí um pouquinho da mão na massa, né? E passa a coordenar a equipe, e fazendo toda a parte de expansão de telefonia fixa, ampliação de rede, minutagem. A gente via milhões e milhões de minutos de ligações, assim, você olhava no software, nossa... Isso é uma loucura. Era uma loucura, né? Porque hoje a voz diminuiu muito, né? É verdade. Hoje a gente usa muito WhatsApp, iMessage, né? Software para direct, né? Para poder conversar. Mas antigamente o que era o boom da comunicação era voz. Ligar mesmo, né? A gente não tinha softwares igual hoje no WhatsApp, que você fazia uma chamada de voz utilizando dados. Existia, mas não era tão difundido assim. Então, ainda o telefone, o velho bom telefone fixo, era o que era majoritariamente a principal fonte de comunicação, né, de longa distância. Então, dali... a empresa tinha que estabelecer centrais telefônicas em várias localidades para poder interconectar, porque como é que a gente fazia para uma pessoa falar com a outra? Você tem que interconectar redes, né? Como funciona hoje a internet? A voz funciona da mesma forma, tem que interconectar uma rede telefônica de uma região de São Paulo, do Rio, com a que fica no Espírito Santo, senão um não consegue falar com o outro. Que legal. Que bacana. E aí, quando você descobriu essa parte de telefonia, você começou a exercer esse papel. Você falou que fazia toda essa parte de análise de dados, né? E a gente tinha esse cenário onde a voz era protagonista. Como que se deu essa mudança e como que se adaptou para a gente começar a mexer mais com essa parte de conectividade, no sentido de internet, de segurança também? Como que foi isso? Bom, pegando um pouquinho dessa trajetória da Amigo Telecom, essa empresa ela foi vendida para um grupo de São Paulo, e aí a empresa migrou a sua sede para São Paulo. E eu tive essa oportunidade de vir, né, nessa transição, vir trabalhar em São Paulo, né, morar fixamente aqui por um período e trabalhar aqui em São Paulo. É uma balança, né? A voz estava em alta e dados ia crescendo. Nessa época, a internet ainda não tinha em todas as residências, né? E era algo extremamente caro, era algo demorado porque a demanda era muito alta e eram poucas empresas que faziam serviço de entrega de internet em residência, né? Então, as grandes operadoras, né, que ainda existem até hoje, eram as empresas que colocavam internet nas residências. E de acordo com essa balança virando, quanto mais internet era instalada nas residências, a voz ia diminuindo. Porque a partir daquele momento que a pessoa era conectada à internet na sua residência,
ela passava a utilizar os softwares de comunicação, videochamada, né, o aplicativo de mensagem instantânea, e isso era muito rápido, né, porque você mandava um vídeo, mandava uma voz, né, batia foto, você não tinha mais aquela de, vou te mandar um correio, mandar um telegrama, as coisas foram acabando se morrendo numa velocidade muito grande, né, a partir do momento que a pessoa se conecta na sua casa com a internet. E nesse período, os provedores regionais foram crescendo bastante, né, com todas as mudanças, né, de legislações da Anatel, facilitando a entrada de provedores menores no mercado para poder atender, suprir essa necessidade, né, alta demanda de clientes querendo a internet. Com isso, a gente começou a ter um boom, né, de provedores no mercado e ter a internet chegando em praticamente todas as residências. Você pegar nas capitais, principalmente, é pouco provável você conhecer uma casa hoje que não tem internet, né? Atualmente, você pode até conhecer uma casa que não tem internet fixa, mas ela, obviamente, vai ter uma internet móvel. Né? Hoje, você não tem, todo mundo está conectado. A pessoa que não está conectada, realmente, ela está desligada do mundo, né? Porque a notícia chega mais rápido, a informação chega mais rápido, as informações chegam mais rápido. Não dá mais tempo de você esperar a publicação de um jornal, a publicação de uma revista para você ver o que está acontecendo no mundo. Sim. Quando aquilo chega na banca de revista, já é notícia velha, né? Já é notícia velha. Então, teve esse boom, né? Essa virada de mercado, aonde que faz esse período de transição do crescimento da internet no mercado como um todo, né? E a Amigo Telecom se adequou para isso? Porque telefonia era o forte. Era o forte. A Amigo Telecom não se adequou para isso. Ela sempre focou muito na parte de voz. Né? Foi o período onde eu trabalhei aqui em São Paulo, conheci todas as grandes operadoras, porque a gente era obrigado a se relacionar com as operadoras, porque eu tinha que me interconectar com a rede delas. Sim. Como é que eu faço com um cliente da Amigo Telecom para conseguir falar com um cliente da Vivo hoje, que tem um telefone da Vivo? Então, existia, né, a necessidade de se relacionar com a empresa para, olha, eu preciso interconectar com você em tal cidade, na tal cidade, olha, já está ocupando todos os canais de voz, já está dando congestionamento, né? Talvez alguns aqui não vão saber o que é ter linha ocupada, né? Esse eu não conheço. Você não conhece, você tentar ligar para uma pessoa, tá ocupado, você não consegue. Hoje você quase não tem, porque você usa mais mensagem instantânea, você já fala com a pessoa, né? Mas antigamente você tinha muito linha ocupada, não porque o seu telefone estava ocupado, mas porque tinha congestionamento de ligações. Que loucura. Né? Então, quando você tinha... Por isso que às vezes você tinha programas de televisões que, liga aqui para você fazer uma votação. E muita gente ficava tentando ligar e não conseguia fazer a votação. Por quê? Ocorria o congestionamento, né, das conexões entre as operadoras. Então, congestionava, porque tinha limite, né, de quantas ligações passavam ali. Ligava milhões de pessoas ao mesmo tempo, congestionamento. E quando gerava esse congestionamento, não prejudicava só o canal lá de televisão que estava fazendo aquela votação. Se congestionou a operadora, o filho que estava ligando para a mãe também não conseguia ligar. Então, a gente ficava o tempo todo fazendo as medições e olhando aonde a gente tinha que ampliar a rede, aumentar a quantidade de conexões, para que eu não corresse esse tipo de situação. E a Amigo Telecom não evoluiu para isso. Né? E a partir desse momento, o que aconteceu? Eu retornei para Vitória, no Espírito Santo, e eu comecei a trabalhar, montar uma operação de provedor de internet, na época, que era a Voxbras. Eu montei um provedor de internet junto com alguns amigos, que eram o Draico e o Alex, me convidaram, e a gente montou um provedor de banda larga para atender a cidade de Castelo, que é no interior do Espírito Santo, para poder atender residências, né? Então, fizemos toda aquela questão de projeto, de passar cabeamento no poste, montar um data center para botar servidores, botar link. Naquela época, a gente optou pela tecnologia HPNA, que é o cabo coaxial. Né? Que hoje quem mais utiliza essa tecnologia no nosso mercado é a Claro, né? A antiga NET, Claro, ainda utiliza muito dessa tecnologia.
Então, nós optamos por essa tecnologia, fizemos toda aquela questão de cabeamento, passar cabo, era tudo muito novo. Eu lembro que era tão novo que o próprio fabricante veio acompanhar a implementação, porque eles nunca tinham feito a implementação de uma rede grande naquela tecnologia. Então, vocês já começaram, já cabearam uma região grande, então. Cabeamos uma cidade, não começou aquela coisa, montei aqui no bairro, aí já pega um clientinho aqui e tal. Essa operação a gente fez um planejamento, né, fez um business plan para poder atender todo o centro de Castelo. Que legal. E já iniciar a operação, não foi o efeito formiguinha, né? Atendo um, depois dois. Então, porque normalmente é assim, né? Normalmente é assim o provedor regional. É verdade. E aí começou a atender ali essa região toda. Como é que foi para o pessoal se adequar a isso e tal? Já tinha uns provedores ali, você já tinha falado que já tinham surgido os provedores, mas como é que foi a aceitação do pessoal para isso? Uma coisa nova, né, e tudo mais, como é que foi? Eu falo muito, pessoal, o pessoal do Espírito Santo é igual São Tomé. Né? Eles só acreditam vendo, né? A gente fazia bastante propaganda, né? A gente fez tipo um pré-lançamento, né? Legal. Antes de entregar, o pessoal ia contratando, né? Mas o pessoal ficava totalmente desconfiado. Ah, mas vamos ver, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Depois que eu ver, a gente aí ativava no vizinho, aí o cara falava assim, rapaz, funciona, hein? Então também eu quero, né? E ligava, eu quero também. Ia ocorrendo o efeito boca a boca, né? Um ia pegando, e como a gente já tinha rede, era mais rápido, né? A ativação era rapidinho. Era mais rápido, porque a rede já estava instalada, né? Então, a gente fez esse planejamento. Eu tive um breve período nessa empresa, saindo dessa empresa Voxbras, o Draico e o Alex continuaram tocando esse projeto, e eu montei o projeto da GTI Telecomunicações. GTI. Que foi focado exatamente na parte onde eu aprendi a trabalhar com telecom, que era a parte de STFC. Eu montei uma operação só de voz. A GTI Telecom, ela nasceu como uma operadora de telefonia fixa. Que interessante, mesmo depois de ter tido a experiência com o provedor, voltou para voz. Exatamente. Como é que foi essa decisão? Porque a parte de voz, eu planejei da seguinte forma. Eu não queria montar a rede, eu falei, eu vou utilizar a rede dos provedores locais. Então, eles já têm uma rede, só que eles não têm voz. Eu tenho voz, eles têm rede. Então, a ideia era fazer uma conexão dessa forma, ou seja, eu vou juntar o útil ao agradável, como diz o ditado. É verdade, tinha muita internet que era vendido junto com o telefone ali, né? Exatamente. Os provedores regionais não tinham telefone fixo, só as grandes operadoras. Bacana. Então, quando eles entregavam internet na casa, a pessoa falava assim, mas eu quero telefone. E aí você fala, pô, mas eu não tenho. Aí eu falo, então eu vou voltar para a minha operadora antiga, porque eu não posso perder o meu telefone, e não dá para mim ficar com duas empresas. Não, meus pais foram desistir do telefone há 1 ano agora. Pois para você ver. Acho que depois de 1 ano que não tocou mais, né? Ele falou, vamos desistir. Só quem tocava eram os números errados lá. Exatamente, né? E então a minha ideia com a GTI era fazer o quê? Olha, eu tenho telefonia, eles têm a parte de dados, de internet. Eu entrego a parte de telefonia, eles entregam a parte de dados. Legal. Plano perfeito, né? Nossa, maravilhoso. Montei a GTI junto com sócios, junto com investidores. Foi um business plan muito bacana que a gente fez. Bateu tudo dentro das datas, valores, tudo certinho, né? E aí, o que acontece? Vamos começar a entregar o telefone para o cliente. E virava o provedor regional, entrega o telefone para o cliente, entrega para aquela empresa. E não funcionava, e não dava certo. Não dava adesão? Isso que não funcionava? Tinha adesão, mas não funcionava tecnicamente. Ah! Eu comecei a ter dificuldade técnica. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Caramba. E o que está acontecendo? E aí comecei a olhar para o lado dos provedores, qual era a dificuldade técnica deles entregarem. E aí foi onde eu descobri que eles tinham realmente dificuldade técnica por causa da quantidade de banda de internet. Banda de internet para um provedor era muito caro naquela época. Muito caro mesmo. Tá? Se fosse daquela época para agora, estou falando de 2011, 2012, tá? O mega, né, que é 1 megabit da internet, custava mais de R$1.000. Hoje você compra por 5 o valor médio de mercado. Então, ou seja,
A diferença era R$1.000 1 mega, hoje custa 5, né? O valor de mercado. Nossa. Então, assim, era muito caro o provedor ter... Não sabia que era tão caro assim. Era muito caro. Porque, assim, já era R$1.000 e na época R$1.000 ainda era mais dinheiro do que é hoje. Né? Se você for retornar para a época do discado, né? Eu não peguei essa fase. Eu já usei internet de discado. Eu usei internet de discado, mas eu não trabalhei em operação de internet de discado. A gente não falava em mega, a gente falava em kbps. É menos de 1 mega. É menos. Menos de 1 mega. Então, ou seja, o pessoal comprava 128 kbps, custava R$5.000. Meu Deus. Então, ou seja, era muito caro mesmo uma operação dessa. Então, eu tive essa dificuldade técnica e falei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu preciso entregar telefonia para o cliente, mas os provedores regionais não conseguem entregar pela dificuldade técnica. E aí, o planejamento da GTI Telecom foi mudando, né, por força, né, maior, né, para ser uma empresa de entrega de banda de internet. E eu comecei a vender internet para os provedores regionais. Como eu tinha conhecimento das operadoras aqui em São Paulo, tinham contato, eu tinha essa facilidade. Falei, olha, eu preciso de banda de internet em longa escala para poder entregar para outros provedores regionais. E assim eu fui conseguindo contratar banda da operadora maior e revender para o provedor menor. Então, eu virei um distribuidor da banda de internet. Interessante. E aí, com isso, resolveu a questão do problema técnico do provedor e eu passei a conseguir fazer a telefonia funcionar, que era o plano inicial da empresa, né? E aí deu super certo, foi uma evolução muito rápida, né? O crescimento de banda, né? E aí foram surgindo outras empresas também fazendo a mesma coisa que a GTI Telecom, e a GTI se estabeleceu ali como uma empresa para entrega de banda de internet para provedores, depois entrou para o lado corporativo, para atender as empresas, e descobrindo mais um problema dos provedores regionais eles não tinham fibra ótica o suficiente no mercado para atender todo mundo. E aí eu comecei a fazer o quê? A lançar fibra ótica para poder chegar, né, nos clientes finais, porque eu queria atender, mas o provedor regional não tinha essa rede. E eu comecei a fazer fibra ótica também na cidade para poder chegar até os clientes. Aí começa a ter fibra, ter internet, ter telefone para poder entregar para o cliente residencial e para o cliente corporativo, onde era o foco maior da empresa, era o provedor e o cliente corporativo. A gente não era ainda não é o provedor regional de atender residência, né? A GTI nunca teve esse perfil. Que legal. E aí você começou a oferecer todas essas soluções para os provedores. Eles conseguiam utilizar ali da rede que você oferecia para eles, então ele não tinha mais custo com infra, né? Isso. Ele tinha o telefone, que era muito importante, então eu acredito que você se tornou aí um grande alinhado de vários provedores. Exatamente. Como foi esse crescimento aí dentro dos provedores ali da região? Da região a gente acaba criando essa parceria, conforme você está falando, realmente a gente se aliou bastante aos provedores regionais e a gente conseguiu contribuir para o crescimento deles, né, ao ponto de que muitos tiveram uma aceleração tão rápida que ficaram maiores do que a gente hoje, até hoje são maiores, né, e a gente olha para hoje e fala, olha, pude contribuir com isso, né? Então a gente tem essa parceria, o mundo de telecom, graças a Deus existe muito esse perfil, né, da parceria. Né? Os provedores regionais têm muito como preceito inicial de vamos fazer uma parceria. É a primeira palavra que um provedor regional fala. Ninguém fala assim, vamos fazer um negócio. Ninguém fala. A primeira coisa que ele fala, vamos fazer alguma parceria? Por quê? Porque já tem isso pré-estabelecido, né, nesse mercado, que é muito melhor a gente virar parceiro, né, do que tentar fazer uma concorrência, né, para poder talvez tomar um cliente ou entrar naquele mercado. E o cliente, cada vez mais, ele vai começando a entender. Ele vai entendendo da solução, ele vai querendo, aumentando o nível de necessidade dele, o nível de exigência dele.
E a parceria, ela é muito boa, que contribui, né? A troca de experiência. Aham. A melhor parceria que os provedores regionais fazem é a troca de experiência. Cansei de um falar assim, olha, eu faço assim aqui no meu provedor, como é que você faz aí? Ah, eu faço assim, me manda aí como é que você faz que eu vou fazer no meu também. Uhum. Ah, vamos sentar, pô, me ensina aqui, me ensina ali. Porque você não tinha tanta informação, a tecnologia evoluiu de uma velocidade tão rápida, não existe curso para ser provedor, não É existia verdade, curso né? para ser técnico de provedor, entendeu? Então você aprendia tudo ali realmente, né, com o conhecimento do dia a dia. Aham. E os provedores, né, têm muito isso. Então a gente realmente virou um grande parceiro, né, um grande aliado dos provedores. E hoje a gente tem, né, eu particularmente, tem muita gente que a gente tem conhecimento e parceria, a gente troca ideia até hoje, conversa, se encontra em feiras, igual tá ocorrendo essa semana aqui em Aham. São Paulo, a Abrinte, encontro gente de todos os lugares que a gente já, em algum momento, a gente já teve essa troca, Que né? legal. Essa troca de informação, essa troca de ideia, ou até mesmo, compra esse serviço de mim, compra aquele outro, e dessa maneira continua da mesma forma o mercado de telecom, né? Que maravilha. E aí, como que foi o processo de você... Aí eu não sei, né? A gente vai descobrir agora. Você saiu da GTI, você continua com a GTI para você ir para a nuvem. Eu continuo lá na GTI como coordenador da GTI, Que né? legal. Hoje já é uma empresa bem estabelecida no estado do Espírito Santo, tem governança corporativa implementada, é Que uma empresa legal. SA, então ela já tem todos os seus processos pré-definidos. Hoje é uma empresa que a gente pode falar assim, ela anda sozinha, né? E não tem tanto a necessidade de você ter ali o dono da empresa, ter que ficar ali acompanhando Aham. diariamente, né? Abre a porta, abre a empresa, fecha a empresa, Aham. né? Que é normalmente, né? Quando a gente é microempresário, de ter que É, ficar ali, eu abro a empresa e fecho a é empresa, né? isso. Então, hoje a GTI, graças ao esforço dos meus sócios, a todo o trabalho que foi feito, ela é uma empresa que já está caminhando sozinha nesse nível. E dessa forma, nessa mesma época, eu montei um data center, que era a Vitória Data Center, Uhum. porque mais uma necessidade do mercado. Então, por isso que eu te falei que é um pouco do meu perfil, eu fico olhando o que está acontecendo, qual é Aham. a dificuldade, né? Lá em 2013, né, nesse processo aí de GTI, de link, banda, eu falei, não tem data center. Não tem onde que eu vou colocar os equipamentos, eu tinha que ficar montando isso dentro da empresa, Aham. né? E a gente vinha para São Paulo e conhecia os data centers aqui e falava, quando que a gente vai ter uma estrutura dessa no Espírito Santo, Uhum. né? Às vezes você conhecia uma estrutura dessa a nível de data center, mas era algo particular, né? Era de uma empresa ou era de um órgão público, onde você não podia contratar aquele serviço. Dessa forma, eu tive a grande ideia de falar, vamos montar um data center. Uhum. No mesmo padrão. No mesmo padrão de data center aqui de São Paulo. Na época, para quem conhece esse ramo, eu conhecia muito a hoje é Equinix, né? Que é o SP1, e fica ali na Líbero Badaró, aqui em São Paulo. Na época se chamava Ponto Condomínio, virou a Log Data Center, e ali a gente falou, olha, esse é um modelo de data center que a gente gostaria de ter lá. Ele não é tão high-tech igual a gente vê fora dos países, que exige um padrão de tecnologia tão alto que tecnologia, quanto melhor, é mais cara, É. né? Mas atende a nossa necessidade. Então, olhando sempre para aquele data center que a gente fazia as visitas, porque a gente tinha equipamentos lá, falamos, vamos montar um data center pensando na ideia de como é que é aqui o Equinix SP1. Montamos um data center, botamos racks, né, bonitos, vários racks, uma área muito grande, né, ar-condicionado, geradores, no breaks, e começamos a vender isso para o mercado de telecom. A gente começou a vender, trazer os provedores para dentro desse data E aí já tinha center. uma base ali muito grande, né? Eu imagino, um relacionamento muito legal com todos, né? Exatamente. Então eles abraçam a oportunidade, a novidade ali. Exatamente, que era uma necessidade deles, Aham. querendo ou não, era uma necessidade de ter um data center onde eu possa hospedar os meus equipamentos ali, né? Uhum. Porque toda vez que você vai montar uma empresa, um provedor, você tem que
ter os seus servidores, tem que ter os seus roteadores, não adianta. Para poder funcionar, você tem que ter uma série de equipamentos, né, para que aquela solução funcione. Montamos esse data center. E aí, passados dos anos, a gente teve a grande ideia de transformar o data center em uma empresa de rede neutra, né? Legal. Hoje, em evidência no nosso mercado de telecom, foram surgindo as empresas de rede neutra, que era o quê? A empresa que fornece infraestrutura para várias empresas de telecom, né? Porque esse já é um conceito que já vem do exterior há muitos anos atrás, que você tem uma empresa que é detentora da infraestrutura e subloca aquilo para várias empresas. Então, para não ocorrer de várias empresas passar cabo no mesmo lugar, fazer as coisas repetidas, né? Então, se faz investimento duplicado, triplicado na mesma localidade, existem as redes neutras. E o nome empresa de rede neutra, ela cada vez mais foi ficando em evidência devido ao grande reclamação da população e dos municípios, que é o quê? Da poluição do poste. Hoje assim, na área de telecom, o número 1 da conversa. Qual é o principal problema, né, da área de telecom? A superlotação dos postes, né? Então, como foram surgindo cada vez mais empresas de internet, cada um tinha que passar o seu cabo, né? Só que o espaço não é infinito, né? Ele tem um limite, mas você precisa entregar o serviço e muitas das vezes você passa do limite que é definido pela regulamentação ali, né, de quantos cabos podem ter ali, como o cabo pode ser instalado ali. E aí é uma briga antiga, né, entre operadores e provedores, né, a agência, né, como a Anatel, as empresas de energia, que é como resolver a questão do poste, né? A legislação não está tão atualizada com o contexto atual, mas a gente tem que fazer a fiscalização, a gente tem que melhorar isso. Então, assim, tem inúmeras ideias de como solucionar, né? Mas no nosso conhecimento, na nossa base lá com os meus sócios, a gente acredita que a principal solução para desonerar os postes hoje é realmente a implantação de empresas de rede neutra. Porque aí você vai tirar várias infraestruturas de empresas e colocar em uma única só, compartilhando com vários, né? Então você tem despoluição, você tem redução de custo. Então a gente transformou a Vitória Data Center em nuvem rede neutra, Aí surgiu a nuvem. Da onde surgiu a nuvem. E numa empresa onde eu tenho rede neutra e tenho a parte de data center. Que legal. Álvaro, eu tô de cara aqui. Fundou uns negócios aí, cara, brilhantes ali, atendeu toda a população, levou conectividade para todo mundo, né? E aí, uma dúvida minha, como que foi esse processo, né? Você tinha um produto ali muito bom, uma solução muito boa, né? Melhor dizendo, para os provedores, como que foi esse processo de conseguir mostrar isso para eles, né? Você tinha uma parte de relacionamento e tal, mas quando a gente fala de marketing nesse sentido, como que foi a sua experiência com marketing? Então, o legal que a questão do marketing, eu acho importante você tocar nesse ponto, que uma coisa que eu aprendi, né, é aproveitar as oportunidades que os próprios concorrentes geram para a gente. Todo esse período foram surgindo novas empresas e, obviamente, surgiram grandes empresas, né? E na época, uma das empresas que foi uma empresa que era regional e teve um destaque nacional, né, no Brasil foi a GVT, né, que hoje é a Vivo, né? A Vivo acabou comprando essa empresa depois de alguns anos. Então, a GVT foi vamos falar assim, o provedorzinho regional, o primeiro provedorzinho regional que conseguiu gerar uma expressão a nível nacional, né? De crescimento, de mostrar novas tecnologias, né? Para poder concorrer com as grandes empresas, né? Que a gente era um provedor regional, uma empresa regional, e a GVT teve um planejamento, teve lá a sua ideia, falou, não, eu vou competir com as grandes, né? E o que a GVT teve que fazer? Vencer essa questão do marketing. Então, como a GVT bateu muito forte na questão do marketing, ou seja,
olha, eu sou uma operadora também, eu faço isso, eu faço Aham. aquilo. Então, eles investiram pesado no marketing. Eu aproveitei a questão do marketing deles para usar ao nosso favor. Eu acabei não enxergando a GVT como concorrente, mas como uma aliada nesse sentido. Porque quando eu ia no cliente, eu falava assim, olha, eu sou um provedor, eu sou uma operadora. Mas aí o cliente falava assim, não, mas só existe empresa tal e empresa tal. Que eram 2, 3 empresas que existiam Aham. naquela época, que eram as grandes operadoras. Né? Na nossa região era Telemar ou Embratel. Uhum. Não existia outra empresa. Então, para o cliente, não existia outra. Quando você chegava falando que você fazia os mesmos serviços, batia aquela de São Tomé. Não, não acredito. Não, você está me enganando e Aham. tal. Então, como a GVT venceu isso usando o marketing, eu só precisava falar uma palavrinha mágica. Falei assim, eu faço a mesma coisa que a GVT. Aí o Aham. cara, eu entendi. Entendeu? Então, eu usei o marketing da Pegou emprestado ali deles. Exatamente, entendeu? Então, dessa forma, eu consegui alcançar os clientes, né? E alcançar os provedores. Falar, não, eu faço a mesma coisa que essa empresa, Aham. entendeu? Porque a GVT fez toda essa desconstrução e a construção, né, de que eles também são uma empresa de telecom e Aham. trabalham nisso, né? Então, não precisava fazer nenhum tipo de marketing para poder fazer este convencimento, Aham. né, de que a gente também fazia esse serviço, a gente fazia da mesma forma e até às vezes, né, com mais velocidade, com maior qualidade e com menor custo. Porque como a gente era menor, a gente se especializou, o provedor regional ou data center menor, se especializa em o quê? Em fazer o que o grande não faz, que é o quê? Ser mais rápido, ser Uhum. mais eficiente e ser mais barato. Né? Não que o grande seja ruim, mas às vezes a operação muito grande você fica mais lento. É verdade. Né? Então a gente atuava onde? Nessa fraqueza. Então eu aproveitei a GVT usando o marketing deles para poder fazer esse convencimento. Por isso que eu achei interessante a sua pergunta. Que ninguém nunca pergunta isso. Como é que você faz? Olha, eu usei essa estratégia, Eu entendeu? gosto de conhecer porque, cara, marketing é muito. Como eu posso dizer? Tem muitas maneiras da gente trabalhar, né? Essa de pegar emprestado, pô, super funcionou pra você. Funcionou naquela Muito época. legal, né? E era uma outra realidade de publicidade, de comunicação, né? Os próprios anúncios eram diferentes. Então eu gosto de conhecer, entender como que foi essa estratégia para conseguir construir marca, construir um nome na cabeça ali deles, né? Porque como você falou, a marca ela chegou antes ali. Então as duas que eram as mais fortes, não, é só elas que fazem. Com Exato. fortalecimento de marca ela fez isso, né? Então você conseguindo pegar um pouquinho emprestado daquilo ali, aplicar para você, mostrando os seus diferenciais, aí é matador, É né? verdade, verdade. Matador. E foi assim, foi uma sacada da gente lá, né? Não só Aham, minha, mas de todos que trabalhavam lá. Assim, pô, vamos fazer isso e deu aham. super certo Vocês tinham mesmo. um setor de marketing lá ou não? Tinha um setor de marketing, né? Ainda rede social naquela época era nula, não existia, O negócio era né? TV, rádio, Era outdoor, e panfletagem. panfletagem, carro de som, ainda existia muito na minha cidade ainda aquelas caixinhas de som no poste. Além de ter as fibras óticas Ainda tinha caixa ocupando, de som. tinha as caixinhas, só que eram as rádios comunitárias, né? Nossa. As rádios comunitárias ainda tinham isso daí, então a rede social era nulo naquela Aham. época. Não, assim, existia algumas ferramentas de rede social, mas não tinha a mesma abrangência que a gente tem hoje, né? Aham. Com o X, como, né, o antigo Twitter, Instagram e outros mais, no TikTok. Aham. Então, assim, isso daí hoje é muito bom, né, mano, você ter essas ferramentas, né? Naquela É, época tinha que usar os outros recursos tradicionais. eu digo que as redes sociais, elas democratizaram o acesso à publicidade para o Sim, microempresário. Para ele, hoje é muito barato. Com R$ 2.000, R$ 3.000, ele consegue impactar, cara, uma região inteira. Né? Se ele fizer uma campanha ali bem ajustada, ele consegue impactar uma região inteira. Antes, imagina para você aparecer no horário nobre ali na Globo, exato. né? Você botar o seu ponto de inserção ali no meio da cidade, ali, no lugar mais movimentado, né? Então era muito mais caro, né? E a grande vantagem hoje da rede social para o provedor menor é que você consegue fazer a mídia direcionada para geolocalização. Isso. Entendeu? Isso é Porque muito bom. mesmo que você tivesse
grana o suficiente para poder fazer um anúncio ou uma propaganda Você não tem segmentação. no Jornal Nacional, e eu tive essa experiência, que algumas vezes que a gente fazia uma propaganda na TV local, que era o que? Você fazia propaganda e você tinha uma alta demanda de uma região que você não tem rede. Aí você fala, nossa, eu perdi um monte de lead, um monte de contato, e aonde realmente eu tenho rede, eu tive esse tantinho só de demanda entrante, né? Poxa, se eu tivesse rede lá naquele lugar lá, eu tinha, nossa, atendido uma gama de clientes muito gigante. Mas o ruim da mídia tradicional, TV, né, e jornal aberto, é se você não consegue direcionar geograficamente o público que você quer atender, né? Então, a rede social, para mim, o principal fator é esse. Eu consigo atingir exatamente ali. Aonde era a grande vantagem das grandes operadoras, né? Com uma propaganda a nível nacional, eles atendiam praticamente tudo. E hoje você explora essas estratégias dentro da Nuve, da GTI? Como é que é a visão de vocês hoje para esse mercado de hoje? Vocês ajustaram essa comunicação? Como que foi isso? Então, hoje na Nuve a gente tem um setor de marketing, né? A empresa que nos atende é uma empresa até que a gente ajudou a ser criado, que é a ZAD, né? Onde tem a Diene e o Delano, que são sócios lá e cuidam dessa agência. Então, a gente ajudou a criar essa agência para atender a gente, e hoje é uma empresa que atende vários outros clientes. Então, hoje a gente usa, vamos falar assim, 100% de rede social. Né? A mídia tradicional, ela é assim, praticamente nula no nosso mercado. A gente usa 100% a mídia social. A gente só vai usar a mídia tradicional, às vezes, talvez para alguma coisa muito específica. Não faz parte do portfólio de anunciar com frequência numa rádio, numa TV ou numa revista. Então, vai ser alguma coisa pontual ali, ou alguma oportunidade ou outra. Hoje assim, o marketing hoje é 100% mídia social. Tá? Não tem jeito. E mesmo a Nuve sendo uma empresa que atende outros provedores ou empresa corporativa, que é diferente a rede social para você atender a pessoa física, né? Que hoje quem que está conectado na rede social são as pessoas, né? E não é a empresa, porque se você pega lá, eu tenho 10 milhões de pessoas conectadas comigo. Ok, mas quantas empresas estão conectadas com você? Né? Não tem as empresas que estão conectadas. Então, as pessoas que fazem parte daquela empresa é que estão conectadas com você. Então, ou seja, o nosso segmento é estritamente corporativo. Eu não atendo pessoas físicas. Não atendo. Então, a gente tem que fazer uma comunicação muito bem elaborada para poder conseguir atingir as pessoas corretas, né, que são os decisores dasquelas empresas que a gente quer atingir. Então, eu tenho que achar, né, a pessoa que é o responsável daquela empresa, porque eu não tenho como fazer uma propaganda para a empresa. Eu tenho que fazer a propaganda, né, ou atingir a pessoa que é o responsável. Para os decisores ou influenciadores. Ou influenciadores, né? daquela empresa. Legal. Exatamente. Que bacana. Então, assim, é um marketing muito direcionado. A comunicação é diferente, né? Quando você fala de atender pessoas físicas, você faz aquele engajamento de falar, atingir a pessoa, né? Já no mundo corporativo nosso, não adianta eu atingir a pessoa, que para ele, às vezes, vai fazer sentido para a pessoa. Mas quando ele vai olhar para a empresa, fala, nossa, fez tanto sentido para mim. Mas quando eu levo isso para a minha empresa, não faz sentido. Entendeu? Então, ou seja, é tempo perdido. Então, eu tenho que atingir a pessoa, atrair a atenção dela, né? Mas fazer com que ela pense se aquilo faz sentido para a empresa dela e não para ela. Né? Então, é um marketing realmente elaborado. Né? Não vou falar que é complexo, mas é elaborado. O pessoal lá da nossa agência tem que ficar o tempo todo pensando. Porque, assim, atender o público, pessoa física, você manda e é mais fácil você, né, atingir as pessoas. Mas como atingir as empresas... E as empresas de um segmento muito específico e de uma área geográfica específica, né? Porque hoje, a Nuve Brasil, nós temos 2 principais serviços, né? Hoje a gente tem um serviço de data center, colocation. Então, ou seja, qualquer empresa hoje do mundo ou do Brasil que queira contratar um espaço para ligar os seus equipamentos, seus servidores, para
fica lá 24 horas ligado para rodando o seu sistema, aluga lá na Nuvem Brasil, no nosso data center. Nós temos 2 data centers, né, no Espírito Santo. Então, ele tem como alugar lá e colocar. O segundo serviço que a gente tem é a parte de rede neutra, onde a Nuvem Brasil tem uma gama de fibra óticas, né, na Grande Vitória, ali no Espírito Santo, onde eu alugo a minha infraestrutura para os provedores, né, atender o cliente residencial. Então, ou seja, eu vendo um serviço que é para uma empresa específica, para um nicho específico e uma área geográfica específica, entendeu? Para que essa empresa contrate o meu serviço e atenda o cliente dele, pessoa física, na residência. Então, a Nuvem tem esses 2 principais serviços, né, como portfólio ali, para atender o mercado. Então, tem que estar sempre ali. Eu gosto até de falar assim, pessoal, quando se chama para poder conversar, vamos fazer estratégia de marketing, qual o serviço que a gente vai vender, né, qual o produto que nós vamos vender. Eu sempre gosto de falar assim, vamos fazer engenharia reversa, entendeu? Vamos dar ponta para cá. Não adianta eu falar assim, eu quero vender esse serviço. Tá, mas como é que eu atinjo esse público? Como é que eu vendo esse serviço? Então, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que fazer engenharia reversa. Eu consigo vender esse serviço? Eu consigo fazer marketing desse serviço? E vou fazer, consigo, se for assim, se for assado, tal. E quando chega aqui, no início do processo, vou vir de trás para frente, né? Falar, tá, agora eu vou criar o serviço técnico assim como um todo. Porque eu já fiz a engenharia reversa, né? Da parte de marketing, de parte comercial, de parte de suporte, para depois eu pensar em como eu vou criar realmente o serviço atendendo esses requisitos que eu fiz da engenharia reversa. Legal. Né? Eu tenho que criar um serviço que atenda esse marketing meu, que atenda essa parte comercial minha e essa solução de suporte. Que legal. Álvaro, o nosso papo tá muito bom. Eu gostei muito de conhecer mais sobre a tua trajetória, sobre as soluções da Nuvem, da GTI também. Foi bastante legal. E para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma frase que pode ser um conselho para você mais novo ou para um jovem que quer entrar nessa do mundo de tecnologia, quer empreender. O que você diria? O que eu diria para quem quer entrar nesse mundo de tecnologia? A primeira coisa que você precisa é realmente acreditar em você. Tá? Por quê? Como eu falei, esse mercado nosso não existe curso, não existe treinamento. Você vai aprender realmente no dia a dia. Então, você realmente precisa acreditar no seu potencial, porque você vai aprender lá no dia a dia. Você pode fazer a melhor faculdade do mundo, você pode fazer o melhor curso de telecomunicação do mundo. O dia que você entrar dentro de uma empresa de telecomunicação, você vai falar que é um mundo totalmente diferente. É diferente o mundo de telecomunicação. Então, o que você realmente precisa é acreditar no seu potencial, porque você vai precisar dele. Porque você vai ter que aprender ali, vai ter que conhecer aquilo ali, estudar aquilo especificamente, e sem você acreditar no seu potencial, não adianta, porque nada que você estude, nada que você pesquise e peça conselhos e outro, não vai te ajudar. A principal coisa que vai te ajudar é realmente acreditar no seu potencial, de que você vai conseguir realmente fazer aquilo ali acontecer. Que legal, Álvaro. Foi muito bom mesmo. Eu quero te dar uma lembrancinha aqui. Isso aqui é para você se lembrar da plugin, tomando um cafezinho. Oh, que bom. A gente é cafezeiro, né? Então. A gente brinca lá na empresa que a gente realmente, né? Eu vou abrir aqui para o pessoal ver. Fica à vontade. Olha, o café. É o café plugin. Esse daí, blend da casa, é meu favorito. Aqui você pegou a gente no ponto fraco da gente, né? Porque assim, para quem trabalha com tecnologia, se não tiver café... Não funciona. Não funciona. Né? Então, ou seja, quando você vai para migração ou vai para uma manutenção, o pessoal não pergunta, tá com todo equipamento, você tá falando, já trouxe a garrafa de café? Se não tiver o café, a gente nem vai. Né? Isso aí. Então, ou seja, café é muito importante para poder trabalhar nesse ramo de tecnologia. É isso, que legal. Espero que você aproveite, tome num momento especial, quando estiver negociando aquele contrato com aquele provedor legal que você já está prospectando há bastante tempo, quando estiver pensando na expansão ali, no novo produto, no marketing, beleza? Pode minha deixar, recomendação eu agradeço, você. Obrigado, Plugin, aí, pela oportunidade, tá? Obrigado pelo café e pode ter certeza, na hora que eu
fazer o primeiro café, eu vou mandar para você. Legal. Ali, pelo menos para você ver a foto, porque o cheiro é muito bom. Legal, Álvaro. Obrigado mais uma vez. E pessoal, muito obrigado também vocês que acompanharam a gente aqui. Ficamos aí para a próxima edição do Plugin Podcast. Até mais. Obrigado, pessoal.